Alô, amigos da RDK. Eu sou o jornalista Elton de Andrade. A história de vida de hoje é com Virgílio Guerck. Estamos na sua residência, no seu escritório. Seja bem-vindo, seu Virgílio. Obrigado. É uma história que eu iniciei, né? Eu sou natural de Santa Cruz do Sul, do interior de Santa Cruz, na localidade, no distrito de Monte Alverne, no interior de Monte Alverne, que é a quarta linha nova, era denominado também de Patada Pele, né? Lá meu pai tinha uma casa comercial, nós tínhamos também um salão de baile, né? Lá eu nasci com parto normal, em casa, né? E lá eu fiquei até os 7 anos. Depois dos 7 anos, nós nos transferimos para Cruzeiro do Sul. E tu lembras, o senhor lembra de como era esse tempo lá, até os 7 anos, até você sair de lá? Como é que era a vida lá? O que faziam? Lembro bem, lembro. Além da casa comercial, né, nós tínhamos um salão de baile, né, me lembro até dos bailes que tinha já naquela época dentro de casa, né, e também nós tínhamos 2 fornos de fumo. Eu me lembro, assim, tanto se fala contra o fumo e coisa e tal, de pessoas. Eu me lembro que eu trabalhei no fumo, né? Eu juntava as folhas para fazer o enrolamento. Mesmo com 7 anos? Mesmo com 7 anos, né? Carregar o fumo para fora depois de colhido, né? Eu lembro bem dessa história, né? Comecei indo na aula lá e coisa e tal, né? Claro que não era obrigado a fazer aquilo. Eu fazia isso, a gente até brincava com os irmãos e coisa e tal, para ver quem é que preteava a mão por dentro, porque quem preteava a mão por dentro era porque pegava mais folha, entende? E nesse tempo, o senhor tem quantos irmãos? Quantos irmãos nasceram lá? Lá nós somos 6, né? Eu sou o quinto da família, né? Minha irmã Criselde, o Arno, o Balduino, Ilse, eu, Virgílio, né? E a minha irmã Voni, que é a mais nova. Nasceram todos? Todos nós nascemos no mesmo prédio, lá em Quarta Linha Nova, né? Todos em casa. Todos em casa? Todos em casa. Que bacana. Tu lembra dessas, como tu era o quinto, deves lembrar de todos os outros que nasceram antes que tu também, como é que era essa interação lá das crianças? Vocês era... Meus pais, eles sempre foram bastante... Meu pai se preocupava muito com o estudo dos filhos, tá? Ele não se preocupava tanto, a herança que ele queria sempre deixar para os filhos era conhecimento, era estudo. Então, como o Quarta Linha Nova é um tanto afastado da cidade de Santa Cruz, não tinha ônibus, não tinha acesso à cidade, mas todos já, os 4 irmãos, os primeiros, né, a Criselle, o Arno, o Alvino e a Ilse, todos eles foram estavam no internato dos colégios, né, na cidade, no centro de Santa Cruz do Sul. Né? As minhas irmãs, a Criselle e a Ilse na Imaculada Conceição e o Alvino e o Arno no São Luís. Mesmo que eles não ficaram muito, mas isso é um custo, né, muito elevado para os pais. Então, por que nós viemos para Cruzeiro do Sul? Meu pai queria dar um estudo para os filhos e coisa e tal, e que se fosse acessível que ele pudesse bancar, porque tudo era pago, não tinha... Sim, mas então até os 7 anos tu estava com os pais, mas os teus irmãos mais velhos já não se encontravam em casa? Não, se encontrava, né? Mas já estudavam fora. Eles voltavam finais de semana? Como é que era? Sim, com certeza, sim. E como é que era o transporte naquele tempo, para ir lá para ali? Tinha um ônibus, né? Não chegava até a localidade, mas chegava próximo à linha nova, né? Para ir da linha nova, a quarta linha nova, era a pé, né?
E lá passava o ônibus, Bauermann era o nome da empresa de ônibus que passava lá diariamente, que ia para Santa Cruz do Sul, que ia de Monte Alverne a Santa Cruz do Sul. Então eles estudaram lá e depois nós viemos para Cruzeiro do Sul. Já a minha irmã mais velha, Gisele, já era casada, né? E depois foi morar, né? Era casada com um dentista prático na época. Depois esse dentista prático foi morar em Modelo, Santa Catarina, né? E a minha irmã sempre foi professora, tá? Até hoje tem o nome da escola de Modelo, é o nome da minha irmã, Gisele Miller, Gerk Miller. Né? Então me orgulha muito, minha irmã também criou, porque era bem mais. E como é que é o nome dos seus pais? Meu pai é Teodoro Gerk e Sabina Margarida Gerk. Né? E eles nasceram lá também? Como é que foi? Eles contavam? Também, sim, eles também são de Santa Cruz, são lá da região. Né? A minha mãe era de linha Antão e meu pai era da linha Nova. Né? E aí depois eles compraram um comércio lá, montaram um comércio. E assim nós viemos para Cruzeiro do Sul. A gente continuou com armazéns secos e molhados de armarinhos, né? Mas facilitou muito porque deu oportunidade, né? Do meu irmão Balduino já estudar no São José na época, onde ele foi aluno, onde ele foi professor. São José, hoje Castelinho? Hoje Castelo Branco. Né? A minha irmã também fez o ginásio, tudo aqui. Depois foi fazer a faculdade de Santa Maria, mas eles vêm de Cruzeiro do Sul estudar aqui. Tudo de Cruzeiro do Sul. Né? Aonde mais ou menos era o comércio de vocês? Próximo ao Hensken. Né? O nosso armazém ele abastecia principalmente todos os empregados do Hensken e da Metalúrgica Cruzeiro, que na época já passavam o número das duas empresas, passava de 200. Praticamente todos eles tinham caderneta lá em casa, nós fazíamos a venda, né, a venda mensal para esses empregados. Né? E tu chegaste a trabalhar no armazém? Cheguei a trabalhar lá, todo mundo, já com 8, 10 anos, já atendia, anotava, fazia anotação na carteira, mas era tudo entulha, não tinha nada, né? Quer 1 quilo de farinha de trigo, tu tinha que pegar o pacotinho. Tu fazia... Né? Tudo entulha, tudo na tulha, botar na tulha, era tudo arroz, açúcar, feijão, né? Todas essas coisas. Não via nada. E nós tinha armarinho, nós tinha a parte de vestiário, bastante roupa também, né? Tinha todas aquelas peças de roupa, vendia roupa em metro, né? Toda armarinho, tinta, também material de construção, tinta, móvel um pouquinho, né? Tinha cama de solteiro, cama de casal, colchão de crina, essas coisas tudo, aqueles armazéns antigos que depois foram substituídos por lojas e por mercados, né? Lojas supermercados, mercados. Né? Mas o que tu gostava mais de fazer lá? O que o senhor gostava mais de fazer nesse armarinho ou na empresa de vocês? Na venda? Eu gostava de atender o público, sempre. Só tinha 2 coisas que eu não gostava, né? Era de ser porque na época a maioria lá ainda não tinha energia elétrica, então vinham lá comprar querosene. A gente tinha querosene para vender, então trazia uma garrafa de litro, ia lá no tanquezinho, torneirinha para encher. Pô, você dá um fedor desgastado, né? Mas como é que tu tirava isso? Na querosene, torneirinha, né? Uma torneirinha. Um funilzinho, né? Mas geralmente pingava na mão e ficava aquele cheiro de querosene. E outra coisa que eu não gostava de fazer era batata inglesa. Né? Opa! Batata inglesa, porque a batata inglesa lá, ela vinha, eles deram, o agricultor trazia a batata e ela vinha toda, ela não era lavada como hoje, limpinha. Ela vinha com a terra, porque a terra, inclusive, era que mantinha ela para não apodrecer. A terra era importante, né?
Hoje uma batata inglesa, se tu deixar ela, não conservar na geladeira ou coisa, ela apodrece em 30 dias. Não E tem lá nós proteção, tínhamos, né? então, eu recebia porque ela não tinha essas câmeras, essas coisas tudo, não, né? Então ela eram tirado do saco e colocado na, no assoalho lá e ficava, né? E a gente tinha que ir lá pegar e botar dentro do saquinho. Aí tu sujava a mão, né? Isso eu não gostava muito. Isso tu Mas não. as outras coisas Mas, tudo, né? Não tinha problema nenhum. Mas, como, e lá eu trabalhei, né, na venda, né, até estudando, né, lá no Colégio Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul, depois do ginásio, quarta série, se, se fazia a admissão, aí eu entrei no São José, e aí eu, né, mas comecei a vir todos os dias para Uhum. Lajeado, para ir para aula e voltar. Mas nesses intervalos a gente atendia também ainda na Mas como é venda. que tu fazia? Tu comprava tudo direto dos produtores ali perto ou vinha de fora também alguma coisa? Assim, O arroz, feijão, armazém? o armazém ali. Não, aqui nós tínhamos, aqui em Lajeado, né, os atacadistas, né, não sei, tem nomes talvez que ainda sejam lembrados, é, Marco Tcherer, Gilmar. Roinco, Aham. é, Alfredo Meari, Nata Estrela, esses atacados Uhum. maiores, né, eles abasteciam, né, tá? Então, direto vocês não compravam. Vinha alguém de Boa Esperança? Sim, também, claro, eu te falei da história da batata. Isso A vinha de. batatinha eu lembro que vinha lá do sítio, né? De O sítio, Senna olha lá aí. e tal, trazia a batatinha e Que tal. bacana. Era Jährkartoffel, né, em alemão, né? Sim. A batata de ano, né? Uhum. Era muito boa, muito gostosa, muito Uhum. cremosa, né? E assim também, né? Tu comprava o feijão, comprava porque as pessoas traziam e aí levavam em troco, Uhum. levavam cadeira, cama, colchão, essas coisas tudo, né? Praticamente era um troca-troca, Usava como moeda. né? Geralmente eles não levavam muito dinheiro da venda, não. É. Eles às vezes ainda deixavam mais um pouco. Usava como moeda, É, né, no caso. e lá então eu Ah. trabalhei até os 16 anos, né? Uhum. Depois, aí eu fiz um curso de datilografia e aí no Rennes que precisava lá para o faturamento e coisa e tal para fazer. E aí eu fui trabalhar no Rennes com 16 anos, né? No auxiliar de escritório, porque eu sabia, eu conhecia, eu sabia Datilografia. escrever máquina. Tu Conhecia fizeste. Servo Grande, Uhum. Chavão na época, quem era Sim, datilógrafo sim. trabalhava em escritório. Tava com tudo. Mas tu aprendeste onde? O senhor Em aprendeu onde? Estrela, no Cristo Rei. Nossa! Atravessava o rio para Tá. ir lá atravessava lá para ir fazer o curso de datilografia, E né? tinha alguma barca, balsa, alguma coisa, ou era caique mesmo? Tinha barca, Tinha? né? Opa! Mas a gente atravessava de caico, É. né? Isso era bem comum, né? Eu, para ir até o rio, eu levava era 2 quilômetros de distância ali, Sim. né? Para ir também na escola primária toda, né? E aí, mais vinha passar o rio e ir até o Cristo, né? Cristo Cristo Redentor Rei. lá. Então dava uns 3 quilômetros para fazer cursinho, mas na época É. se tirava de letra, né? Ninguém, né, se preocupava em ônibus escolar, em ônibus passar em casa, não. Eu era a pezito mesmo, né? Era normal Era isso normal, e e a gente saía fazia feliz. isso, tu nem, né? Assim como também tu ia no baile lá A pé. a pé. Olha só que coisa linda. Nessa ida tua, a estrela, ia só o senhor mesmo ou ia mais alguém junto? Olha, Fizesse eu até sozinho? eu não lembro se alguém ia, mas provavelmente também outros Uhum. podiam ir, mas eu sei que lá na escolinha tinha bastante, né, Uhum. gente, mas a gente fazia isso individualmente. Qual é a escola de Cruzeiro do Sul? Como é que é o nome mesmo? Santa Terezinha, Santa Terezinha. que hoje é o João de Deus, O né? João de Deus, ali em cima, perto da E, matriz, né? e perto da Que igreja. bacana, que bacana. Bom, Ali. gente, nós estamos com a história de vida com o senhor Virgílio Gerck. Gerck? Girk. Gerck. Girk. Até o final eu vou aprender, prometo a vocês. Tá, gente? A primeira parte, estamos aqui no escritório
em sua residência, que é o centro de Lajeado, né? Centro de Centro de Lajeado. Lajeado. E amanhã, terça-feira, voltaremos com a segunda parte, se Deus quiser. Até mais.